Levítico 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de poder ministrar a tua igreja mais uma vez. Estou diante da tua noiva, Senhor, e a tua noiva precisa da tua palavra, precisa de comunhão contigo. O amigo que presta serviço se alegra em ver a noiva olhando para o noivo, a noiva recebendo do noivo. Que esta seja uma noite, Senhor, onde a tua igreja receba de ti uma boa medida de graça, uma boa medida da tua palavra, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante. Que a tua palavra faça em nós, mas também faça a partir de nós. É o que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você olhar a história da humanidade, das nações, você vai perceber que, especialmente nas nações ocidentais, que são amplamente evangelizadas, receberam a palavra do Senhor, você vai perceber que os maiores crescimentos econômicos, os maiores desenvolvimentos sociais, de infraestrutura, os períodos onde houve maior crescimento em todas as áreas, na vida das nações, desses povos, sempre aconteceu depois de um avivamento. Sempre aconteceu depois de uma manifestação da glória de Deus. Distribuição de riqueza acontece quando há Espírito Santo de Deus governando uma nação. Crescimento em infraestrutura, em economia, multiplicação, isso acontece quando Deus está presente agindo, porque Deus é o Deus bom, Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus que abençoa aqueles que o buscam. Nós vemos isso na Bíblia como uma palavra para confiarmos, mas nós vemos na história da humanidade como uma confirmação, como um fato. Todas as vezes em que o povo se voltou para o Senhor trouxe para este povo crescimento. Se você olhar hoje as maiores universidades do mundo, na área da educação, por exemplo, Princeton, Yale, a Universidade Livre de Amsterdã, Harvard, que é talvez a mais famosa de todo o mundo, todas essas universidades foram fundadas por cristãos, por homens que entenderam que o crescer no conhecimento glorifica a Deus. Se você olhar na área da saúde, por exemplo, os maiores hospitais, os maiores avanços na medicina, você vai perceber que acontecem e aconteceram sempre em lugares onde o Senhor é exaltado. Jesus é a fonte da ciência, Jesus é a fonte da sabedoria. É Deus quem dá ao homem a condição da ciência se multiplicar. O avanço da ciência é graça do Senhor para que nós não morramos antes do tempo. Isto aconteceu sempre em períodos onde Deus foi exaltado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, dos céus eu ouvirei, atenderei o pedido e sararei a sua terra. Jesus, a maior expressão do reino de Deus, do poder de Deus, aquele que
convergiam nele todas as coisas. Por onde Jesus passava não havia necessitados. Jesus estava no meio de uma multidão faminta e matou a fome daquela multidão. Jesus estava no meio de doentes e curou aqueles doentes. Jesus estava no meio de aflitos e libertou do cativeiro as almas angustiadas. Porque onde Deus está, abundância também está presente. Aonde Deus está, crescimento acontece. A maior evidência do avivamento nas coisas físicas, no tempo de Atos, foi que, uma vez que o Espírito desceu, o poder de Deus começou a se manifestar nas vidas das pessoas. Doentes eram curados. Não havia necessitados entre eles, a Bíblia diz. Porque aqueles que tinham, repartiam com aqueles que não tinham, e no reino de Deus, não é uma distribuição ao ponto que todos ficam sem nada, é uma distribuição ao ponto que se multiplica e todos têm em abundância. E havia no meio deles essa generosidade, e eles repartiam, e não havia necessitados, e a igreja crescia. Sempre que Deus está agindo num povo de coração contrito e quebrantado, meu irmão, esse tipo de coisa acontece. Agora, o que me chama muita atenção, e é o que eu quero que a gente reflita nesta noite, o que todos esses avivamentos, estude a história dos avivamentos na terra, o avivamento das Ilhas Fiji, o avivamento de Atos, o avivamento na Europa, o avivamento na Rua Azusa nos Estados Unidos, o avivamento no Brasil, quando o Evangelho foi trazido para o Brasil e começou a pregação. Todos esses países se desenvolveram, todos esses países cresceram, mas o que todos esses tinham em comum? Nenhum deles almejavam, buscavam, tinham isto como causa do seu relacionamento com Deus. Nenhum deles se aproximava do Senhor com esse intuito. Nos avivamentos que o Senhor proporciona, o crescimento, a abundância, a prosperidade, as bênçãos, são consequência e não causa. Acontecem porque Deus é bom, mas em nenhum desses casos você via o povo dizendo: Senhor, nos dá, nos dá, nos dá, nos dá. Em nenhum desses casos você via o povo angustiado, chegando diante do Senhor para pedir coisas dessa terra. Jesus, certa vez, quando estava diante de um povo que estava angustiado na necessidade do dia a dia, aflitos porque as contas vencem, porque os problemas estão aí, porque a vida tem demandas, quando eles estavam nesta agonia, Jesus disse assim: não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Olhem para os pássaros, eles não semeiam, contudo o Senhor os alimenta. Olhe para os lírios do campo, veja como o Senhor os veste. E se o Senhor faz assim com a erva que hoje vive e amanhã seca e morre, não fará com vocês. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Tudo que eu e você precisamos para a subsistência nesta vida, o Senhor na sua palavra nos garante. Então não corramos atrás, isso é coisa de paganismo, isto é coisa de pagão. A mensagem que eu vou pregar hoje, meu irmão, eu estou com dor de cabeça agora, eu estou o dia todo com o peso do encargo, mal-humorado, aquela coisa quando a palavra é pesada.
porque essa palavra vai confrontar nós. A igreja precisa, meu irmão, alinhar-se com o Senhor. A causa que nos leva a buscar ao Senhor é o fato do Senhor Jesus viver e ter ressuscitado na cruz do Calvário. E uma vez que Ele ressuscitou, Ele nos deu novamente o direito a nos achegarmos ao Pai, e nos garantiu a vida eterna. Esta é a maior promessa que eu e você carregamos, a certeza da vida eterna. Nós o buscamos porque Ele vive, porque Ele é, por aquilo que Ele já fez. No meio do processo, você vai perceber que todas as grandes apostasias se deram no longo da história. Você vai perceber que as apostasias aconteceram porque o povo se ludibriou com as coisas que o Senhor lhe deu. Porque o coração do povo, depois de ser abençoado, começou a colocar o homem começou a colocar o seu coração nas coisas. Deixamos que aquilo que o Senhor foi nos dando, que aquilo que é resultado da sua graça, que aquilo que é resultado do amor do Senhor, da bênção do Senhor que persegue, que vem atrás daqueles que o buscam, começaram agora a nos roubar da sua presença. Hoje existe uma parcela da igreja que serve a Deus por aquilo que Deus quer lhe dar, pode lhe dar, que serve a Deus por aquilo que Deus tem, que a sua oração não é: Senhor, venha a nós o teu reino. A sua oração não é buscar o reino de Deus, a sua oração não é ter o Espírito Santo, como Jesus falou, que dará a todo aquele que pede. A sua oração é por coisas. O sentido de Deus na sua vida é só se Ele estiver sendo abençoado. Inclusive, esse tipo de teologia entrou na igreja brasileira como consequência de outras igrejas em outras nações que foram se perdendo. A teologia da prosperidade é resultado disso, onde nós agora só buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, onde vida com Deus está condicionada a quanto você tem na conta bancária, a quanto você conquistou nessa terra. E aí a gente vai para a Bíblia e a gente percebe que Deus diz assim: não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Note uma coisa, meu irmão: se Deus tivesse problema em prosperar o seu povo, não haveria história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, não haveriam essas universidades que eu te falei, não haveriam os países superpotências que existem, eles não existiriam se Deus tivesse problema em abençoar. O problema é quando a bênção nos rouba do abençoador. O problema é quando as bênçãos começam agora a ser a razão pela qual eu e você servimos a Deus. O problema é quando as nossas orações já não se tratam mais de relacionamento, de querer intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus, mas as nossas orações passam a ser somente me dá, me dá, me dá. Qual foi a oração de Salomão quando o Senhor apresentou-se a ele? Pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria para governar este teu povo, porque esse povo é grande demais, eu sou jovem demais, eu não tenho experiência para tal. Eu preciso, Senhor, de auxílio para governar o povo que é teu. O que Salomão estava buscando? O reino de Deus. O reino é dele, o povo é dele. E o que o Salomão estava pedindo para o Senhor era: Deus, Pai, me dê
capacidade de auxiliar o teu propósito na terra. Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê condições, Senhor, de poder entender o que tu estás fazendo para o teu povo, ser um instrumento teu. Qual foi a resposta de Deus para Salomão? Porque tu não me pediste nem a morte dos teus inimigos, nem vida longa, nem riqueza, mas pediste sabedoria para governar o meu povo. Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, também vou te dar vida longa, também vou te dar segurança. Os teus inimigos não prevalecerão contra ti. Na tua casa não haverá fome. Aqueles que estiverem à tua volta não passarão fome. Tu terás saúde, tu terás longevidade, tu terás capacidade, porque tudo isso é resultado de um coração servindo ao Senhor, de um homem que estava naquele dia, naquele momento, com o seu coração querendo ter relacionamento com Deus, acima das coisas. E aí, meu irmão, você conhece o reinado de Salomão. Na história da igreja é do mesmo jeito. Então por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque o que está no meu coração, meu irmão, é nós voltarmos para este alinhamento. O que nós precisamos? Nós precisamos é do fogo do Espírito. E o que eu estou falando para você é sério. Porque o mundo está sendo atacado. A nossa nação está sendo atacada. As tragédias estão batendo na porta da nossa casa, estão cada vez mais próximas. A realidade do mundo é de mal a pior, e tudo isso está acontecendo por quê? Esfriamento, apostasia. Não se trata de pedir ao Senhor um avivamento. O avivamento já veio há 2000 anos atrás, meu irmão. O Espírito Santo desceu sobre todos. O Espírito Santo está na terra. O Senhor está agindo nessa terra. Sabe o que se trata? Se trata de o Senhor acender pavis que estão fumegando. O que o Senhor precisa fazer na nossa nação é acender a sua igreja que está fumegando. Porque quando a sua igreja voltar a viver na chama que o Senhor lhe deu, Paulo disse assim para Timóteo na segunda carta que ele escreveu, a segunda carta. A primeira, ele disse: esteja preparado a tempo, fora de tempo, conheço aí, sei que a sua fé não é fingida. Timóteo estava cheio de gás. Na segunda carta, talvez Timóteo já estava meio sendo dominado pelas demandas do ministério. Timóteo estava em Éfeso. Qual era a igreja de Éfeso? A carta que Paulo escreveu para Timóteo, escreveu para que ele pastoreasse a igreja em Éfeso. Qual foi o grande problema da igreja de Éfeso? Perder o primeiro amor. O que é o perder o amor? É esse esfriamento, é esta apostasia, é este pavio começar a fumegar. Ao invés da chama e do fogo arder continuamente no altar. Então ele escreve assim: rogo-lhes, Timóteo, rogo-lhe, para que você mantenha a chama no seu coração viva, do dom de Deus que você recebeu mediante a minha imposição de mãos, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de ousadia e de equilíbrio. Uma igreja que está avivada no Espírito Santo, ela tem essa capacidade, e ela muda a realidade da sociedade. Eu tenho orado diligentemente, meu irmão, para que o Senhor acenda a sua igreja. A igreja precisa de muitos recursos para ir a muitos lugares, a fazer muitas coisas. O Senhor nos deu uma visão grandiosa. Essa visão, é óbvio que ela demandará de recursos, mas nós não precisamos orar para que o Senhor dê recursos. A gente precisa orar para que o Senhor avive a sua igreja. A igreja precisa orar para viver um avivamento na sua vida.
A Bíblia diz que o Senhor não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante, mas Ele certamente levará a vitória, a justiça. Sabe o que eu percebo, meu irmão? Uma igreja fumegando, um povo que não está apagado, mas está fumegando. O que a gente percebe é que na igreja tem aquela fumacinha assim, a gente olha ali, a gente vê um fiapinho da fumaça do Espírito. E o meu desejo é que o Senhor sopre e você pegue fogo mesmo, porque é o que a gente precisa. Nós precisamos de universitários, de jovens, de adolescentes cheios do Espírito Santo nos colégios. Nós não precisamos de leis que obriguem, como querem fazer por aí, uma lei que obriga a ler a Bíblia dentro da igreja, não precisa, dentro da escola. Não precisa, porque o Evangelho não se apresenta como uma obrigatoriedade. O Evangelho se apresenta como uma boa notícia, e o Evangelho não se apresenta através de leis estabelecidas. O Evangelho se apresenta através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nos lugares aonde eles estão, o fogo do Espírito acende todos. E se a gente não cuidar, nós vamos virar uma igreja fumegando, atrás das coisas, preocupados com a sua própria demanda, com as suas coisas terrenas, e nos esquecemos que quando a gente cuida das coisas que são do Senhor, o Senhor cuida das coisas que são nossas. Que quando a gente está atento ao reino de Deus, que quando o altar, o fogo está ardendo no altar, está queimando continuamente no altar, meu irmão, todas as demais coisas vão acontecendo, todas as demais coisas vão fluindo, as coisas, a proteção do Senhor, a bondade do Senhor, a palavra do Senhor. Então a igreja precisa, sabe do que, meu irmão? De fogo. E é importante a gente saber o que é fogo, porque especialmente no meio pentecostal, até isto foi deturpado. Porque fogo, para muitos, é um extravasamento, é um momento de culto, é aquele culto que dá pirueta, que dá cambalhota, e a gente atesta isso como fogo, e a gente acha que quando isso não acontece, não tem fogo. Só que muitas vezes, meu irmão, esse tipo de fogo é fogo estranho. Obviamente que quando o Espírito Santo nos toma, muitas vezes a gente se expressa de muitas formas. Eu mesmo já aqui em cima dessa plataforma, já fui tomado algumas vezes, já chorei, já ri, já pulei, já saltei. Mas isso também foi uma consequência. Não é isso que produz o fogo. Algo que a igreja precisa aprender. A igreja não produz fogo, a igreja atrai o fogo. O problema da igreja também é que, como ela foi se perdendo na sua essência, na sua prioridade. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui hoje porque o seu Espírito Santo está aqui. É onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Cristo está entre nós. Nós estamos aqui porque nós carregamos uma promessa. Nós estamos aqui porque a qualquer momento, no abrir ou fechar de olhos, Ele voltará. E quando Ele voltar, que a igreja esteja unida junto. Nós estamos aqui porque nós nos fortalecemos nesse lugar, porque nós nos abastecemos como igreja nesse lugar, nós nos enchemos para transbordar lá fora. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para produzir, nós estamos aqui para atrair. Quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, do sacerdote, foram tentar colocar fogo estranho no altar, eles foram consumidos.
porque eles tentaram produzir. Quando Davi, na eira de Araúna, comprou a eira, ergueu um altar ao Senhor, preparou o holocausto e orou ao Senhor, a Bíblia diz que o céu enviou fogo. Quando Salomão dedicou o templo, orou diante de todo o povo, diz a Bíblia que os holocaustos estavam ali, Salomão orando, e quando ele terminou de orar, dos céus veio fogo e tomou e consumiu o holocausto. Quando Gideão estava preparando um altar para o Senhor, quando Gideão estava preparando a oferta para o Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que é a tipificação de Cristo no Velho Testamento, estava do seu lado, tocou na rocha com o cajado. Que anjo que carrega cajado? O anjo do Senhor com letra maiúscula. Quando ele tocou, da rocha saiu fogo. Porque o fogo sai da onde o Senhor está. Se o Senhor está nos céus, o fogo sai dos céus. Se Ele estiver entre nós, o fogo sai do nosso meio. Mas é Ele quem produz, não somos nós. João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de sequer de desamarrar as cordeias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele traz na sua mão uma pá, e ele limpará a sua eira, separando para si nos seus celeiros o trigo, e lançando a palha fora, para ser queimada num fogo que nunca se apaga. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e eles viram o que parecia como línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar numa nova língua. Paulo vai dizer que o fogo tem uma finalidade, é necessário. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor, nós precisamos do Espírito Santo e do fogo. Nós seremos batizados no Espírito Santo e no fogo, e o fogo tem uma finalidade: provar as nossas obras. Por que o fogo é importante no nosso meio? Porque o fogo separa o trigo da palha. Por que é importante a igreja estar avivada? Porque na igreja avivada nós conseguimos identificar o que é trigo e o que é joio. Porque uma igreja avivada, quando o fogo do Senhor vem, meu irmão, nós não produzimos, nós atraímos. E quando o fogo do Senhor vem, a palha se queima, mas o trigo é guardado. Por isso só tem que ter medo de fogo quem é palha. Paulo vai dizer assim aos Coríntios: ninguém pode colocar um alicerce além daquele que já está posto, e esse alicerce se chama Cristo. E todo aquele que edificar sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o fogo provará as suas obras. E se aquilo que ele tiver feito permanecer, ele receberá a sua porção. Se ele não permanecer, porque foi queimado pelo fogo, ele terá prejuízo. Contudo, será salvo como quem foi salvo pelo fogo. Então o fogo pode nos salvar, meu irmão, sabe por quê? Porque fogo, na palavra do Senhor, limpa impurezas. Fogo, na palavra do Senhor, santifica a igreja. Esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quem nos santifica é o Senhor. Nós não temos a capacidade de nos auto-santificarmos, é o Senhor quem nos santifica. Paulo disse aos Tessalonicenses: a santidade vem do Senhor, e essa santidade vem com fogo. É por isso que muitas vezes eu e você vamos para o fogo, e só vai queimar palha na nossa vida. Aquilo que é celestial, aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que pertence a Deus, meu irmão, o fogo não queimará. Por isso, períodos de fogo. O fogo prova tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais,
quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Todas as obras que eu e você realizamos, tudo que nós preparamos, por exemplo, esse culto aqui nesse momento, o som, a iluminação, os instrumentos, toda a infraestrutura, tudo isso, meu irmão, serve para a glória do Senhor e atrairá o fogo do Senhor. Mas quando o Senhor vier, meu irmão, isso aqui não vale nada. O que o Senhor vai sondar são corações. Então quando o fogo descer, meu irmão, ele não vai provar a iluminação, ele vai provar o iluminador. Quando o fogo descer, ele não vai provar as cadeiras, ele vai provar quem está sentado nelas. Não vai provar o microfone, vai provar quem está pregando com esse microfone. O mesmo fogo que vai te provar, vai me provar também, meu irmão. A mesma coisa que eu prego para você, eu prego para mim também. O mesmo temor que eu quero que você tenha hoje, eu estou tomado dele o dia inteiro também. Nós precisamos de fogo. Nós precisamos manter acesa a chama. O amor vai se esfriar, meu irmão, antes daquele dia. Que dia é esse? Paulo fala, não se enganem, antes do dia do Senhor, aquele dia é o dia do Senhor, haverá apostasia, haverá um afastamento, haverá uma igreja que se distanciou, porque no seu altar o fogo do Espírito não está mais ardendo continuamente, porque as coisas da vida lhe tomaram, lhe dominaram. Nos últimos dias, no derramar do meu Espírito, filhos profetizarão, servos profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos. Mostrarei, diz o Senhor, maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É inevitável o fogo, é inevitável as provações, são inevitáveis. Nós estamos passando por isso, isso está acontecendo na terra, e a igreja precisa ouvir o que Paulo disse a Timóteo: manter acesa a chama da vida que foi nos dado como dom de Deus. Você já viu aquelas imagens infravermelhas, câmeras térmicas, termográficas? Onde tem vida, fica vermelho. Onde é inanimado, não tem vida, não pulsa nada, fica azul. Meu irmão, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. São esses olhos infravermelhos, que Ele está olhando toda a terra, Ele está olhando toda a sua igreja, que ao Ele olhar para nós, meu irmão, Ele possa identificar em nós a chama do seu Espírito. Brilha a vossa luz diante dos homens, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a chama do Espírito seja repartida por essa terra, seja manifestada por essa terra, tome toda essa terra. Essa chama, meu irmão, é o fogo do Espírito em nós. Ele não apagará pavis que fumegam. Que o sopro do Espírito hoje nos coloque novamente aonde nós precisamos estar. Que o sopro do Espírito hoje leve embora a palha. Que a igreja se levante com autoridade, meu irmão. Tudo que está acontecendo na nossa nação é espiritual. E a igreja tem a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo a obra do maligno, e nada lhes causará dano, porque ao pisar, meu irmão, a chama do Espírito queimará. O poder do Senhor,
Agora essa igreja precisa atrair. Nós não produzimos. Posso sapatear, virar cambalhota, fazer aqui, usar de técnicas de motivação. Eu posso até mexer na tua alma, mas no teu espírito só o fogo. Eu posso usar uma retórica, mas a letra ela só mata. Quem vivifica é o Espírito Santo. Paulo disse: a minha mensagem não constituiu de palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada, mas consistiu de poder. O reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. Esse poder do Espírito, esse poder do Senhor, esse poder dos céus. Jesus disse: fiquem até que do alto vocês sejam revestidos desse poder. Quando as chamas, quando as línguas repartidas como de fogo pousou sobre cada um deles, este era o poder do Senhor purificador. É isto que como igreja, meu irmão, nós precisamos agora. Isto só acontecerá se nós desejarmos, se nós atrairmos como aquilo que de mais importante nós podemos ter. Se isto for de fato ao cerne da oração da igreja, se nós entendermos que tudo que está acontecendo no mundo, e muitas dificuldades que eu e você estamos enfrentando hoje na vida, pessoalmente falando, cada um aqui na sua particularidade, grande parte delas, meu irmão, é para te distrair. É para você perder a esperança, para você desacreditar. É o leão rugindo. Não o leão da tribo de Judá, mas o leão velho que já perdeu na cruz do Calvário. Rugindo, procurando a quem possa devorar. Procurando alguém que fique para trás, procurando alguém que desista, procurando alguém que se desvie, procurando alguém que retroceda, procurando alguém que ele possa devorar. Mas a palavra continua dizendo: vocês, igreja, permaneçam firmes, sabendo que o Deus que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O rugido, as dúvidas, muitas vezes vêm sobre todos nós, mas o Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante um pouco do tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces, porque a Ele seja dada a glória para todos sempre. Então, do que a igreja precisa? Do fogo do Espírito. Esse texto que eu li fala de que no altar o fogo não pode se apagar, que todos os dias o sacerdote deve preparar o altar. Sabe do que a palavra está falando? De um devocional. De todas as manhãs, a primeira atitude da igreja é falar com Deus. Consagre os seus planos ao Senhor. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos, não é o que está escrito? Mas nós já damos um salto da cama agoniados e a primeira coisa que a gente olha é o WhatsApp. Coisas nos distraindo o tempo todo. E a sabedoria bíblica está dizendo: a igreja precisa primeiramente priorizar o Senhor. Primeiramente é o relacionamento com o Senhor. O sacerdote deve preparar pela manhã o altar. Durante o dia, cuidar para que não se apague. Sabe qual era a instrução para o Senhor? Vigiem e orem, estejam atentos. Fiquem atentos. Algumas vezes no dia, dá uma checada dentro do teu coração e vê se o fogo está ali. Como é que está o fogo?
algumas vezes dá uma checada e vê, de repente, uma situação que acontece, dá uma olhada para dentro, vê se não foi uma tentativa de apagar o fogo, e dá aquela soprada com uma palavra de Deus, com uma busca ao Senhor. O Senhor está conosco. A luz, a Bíblia diz que nós somos como candeias acesas, que não se pode esconder. Nós somos como cidades edificadas no alto de montanhas. A Bíblia diz que a igreja prudente, a noiva prudente, é aquela que tem candeia e óleo. Sabe o que é o óleo? É o que dá a combustão, é o que permite o fogo ficar aceso. É esse relacionamento com o Senhor. O fogo continuamente. O texto fala 2 vezes. Não permita que se apague, mas que ele fique continuamente no altar. Tem um cara na Bíblia que ele soube lidar bem com o fogo. Esse homem se chama Elias. A Bíblia diz que ele era o profeta do fogo. Ele tinha tanto relacionamento com o fogo do Espírito que foi o fogo que o levou para o céu, nem pela morte passou. A Bíblia diz que carros e cavalos de fogo o tomaram num redemoinho e ele foi aos céus. E lá em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia conta a história de Elias restaurando o altar. O altar de Israel. A Bíblia diz que havia passado muito tempo de uma seca em Israel, de uma falta de chuva em Israel. E Deus disse a Elias: Elias, apresente-se a Acabe. Elias significa Deus, Yahvé é meu Deus, Yahvé é minha salvação. A nação brasileira, meu irmão, ela está há muito tempo numa seca, há muito tempo esperando um derramar do Espírito, há muito tempo clamando por justiça, por verdades, por integridade, e está sendo atacada diligentemente. E sabe qual é a palavra do Senhor para nós, igreja? Aqueles que reconhecem o Senhor como seu Deus, o Senhor como a sua fonte de salvação, o Senhor como o Deus da nossa nação, apresentem-se a esta nação. Apresentar é diferente de se exibir. É necessário que se apresentem, meu irmão, homens e mulheres de Deus em todas as áreas da nossa sociedade. Na política, que nós entregamos para o diabo, que por muito tempo, meu irmão, nós dissemos que política é coisa do diabo. Quem disse? Por que a gente entrega para ele aquilo que a ele não pertence? É necessário que se levantem homens. Talvez tenha pessoas aqui com caráter, com integridade, cheios do Espírito Santo e com vocação para esse negócio. Não é para todo mundo, mas talvez aqui dentro tenha. Levante-se, apresente, porque o Senhor vai te usar para fazer leis justas, um governo justo. Na área da ciência, da tecnologia, aonde você trabalha, aonde você está, a ordem do Senhor, para que o altar seja restaurado, para que o fogo venha, é nos apresentarmos, é dizermos: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está clamando dos céus: quem enviarei? Quem irá por nós? E nós estamos todo domingo vindo para a igreja, fazendo do culto de domingo, muitas vezes uma agenda, parte da nossa agenda social da semana.
mas não estamos disponíveis. E o Senhor está dizendo: apresente-se, apresente-se como um obreiro aprovado, daquele que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra do Senhor. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Entenda que igreja não é simplesmente uma instituição com um microfone, com uma plataforma para você falar. Igreja é muito mais do que isso. Esteja preparado como igreja em todo o tempo, porque a qualquer momento o Senhor pode te usar, e uma vida pode ser resgatada, e o fogo que não apaga em você pode tomar outros e avivar outros, e a nossa nação será tomada. Apresente-se, meu irmão. Deus disse para Elias: vai lá e se apresenta a Acabe. Acabe, quando viu Elias, disse assim: és tu o perturbador de Israel? Elias disse assim: não, o perturbador é você. Quando você se apresentar, você vai perturbar alguém, pode ter certeza, alguém vai se incomodar. Não se engane, meu irmão, há uma guerra sendo travada, e esta guerra está no campo das ideias, está na ideologia, está em coisas que estão tentando implantar nos nossos filhos, naqueles que vêm depois de nós, estão tentando implantar em nós todos os dias. As más companhias corrompem os bons costumes, e essa ideologia está se apresentando de que forma? Calando-nos. Se você fala alguma coisa, você perturba alguém, de fato você vai perturbar, mas maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Eis que eu dou a vocês as minhas palavras, diz o Senhor, e a palavra é para ser ministrada, a palavra é para ser pregada. A palavra do Senhor é como espada, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra, discerne, livra, liberta, sara. Agora é necessário que essa igreja se manifeste. Foi a primeira ordem do Senhor para Elias: vai lá e se apresente. No meio do caminho, Elias encontrou um homem chamado Obadias, e Obadias significa servo, servo de Deus. É tempo, meu irmão, da palavra profética, da profecia, se encontrar com o serviço. É tempo daqueles que carregam uma palavra para os dias que estão vindo, daqueles que carregam uma mensagem, daqueles que têm dentro de si uma instrução do Senhor, se unir com aqueles que executam, com aqueles que estão disponíveis, com aqueles que estão dispostos. Obadias foi um homem que durante a perseguição de Jezabel estava matando os profetas do Senhor, e Obadias havia escondido 100 profetas numa caverna, 50 em cada caverna, e alimentou eles com água e com pão. Glória a Deus por aqueles que nesse período, onde o diabo sabe muito bem como destruir a ação de Deus, o projeto de Deus, ele sabe como atrapalhar, calando as vozes proféticas, denigrindo, deturpando. Ou você pensa que é aleatório, que todos os dias você vê alguém falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal de ministros do Senhor, falando mal de homens e mulheres que são levantados por Deus para pregar uma palavra? Você acha que é todo dia, que é aleatório, que é sem propósito que isso acontece? Não, meu irmão, isso é planejado, isso é arquitetado. Mas Deus levanta uma igreja que protege, Deus levanta um povo que guarda, Deus levanta um povo que está do lado, Deus levanta um povo que está junto, Deus levanta um povo. Sabe qual é a palavra que o Senhor Jesus deu para esse povo? Para esses Obadias, esses homens e mulheres que são servos do Senhor, que se colocam à disposição do reino de Deus para que a profecia se cumpra, e não desprezam a profecia, não vão para Facebook falar mal, protegem a noiva, não levantam as vestes da noiva. Jesus disse assim: aquele que recebe vocês, me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou, e aquele que recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta, e aquele que recebe um justo, porque ele é justo, recebe a recompensa de justo. E ainda que vocês deem apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque eles são meus discípulos, eu lhes asseguro, vocês não ficarão sem a sua recompensa. Existe um espírito de Jezabel, meu irmão, tentando destruir a ação da igreja, denegrindo o trabalho da igreja,
Mas existe um povo que está se levantando para proteger essa igreja. E está na hora desse povo se unir. Porque a unidade desse povo, meu irmão, onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Onde houver unidade, aquilo que vocês ligam na terra é ligado nos céus. Elias encontrou-se com Obadias, e Elias agora vai para correr, porque nós já estamos acelerados no tempo aqui. Elias agora vai e chega diante dos profetas de Baal, e ele diz aos profetas de Baal, primeiro ele diz ao povo: ei, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão servir a 2 deuses? Até quando? Porque se Deus é justo, sirvam a Deus. Se Baal é justo, então sirvam a Baal. Trazendo para os nossos dias, até quando nós vamos remendar? Até quando nós vamos colocar remendo de roupa de novo em vestes velhas? Até quando nós vamos colocar vinho novo em odres velhos? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós, igreja? Evangelho não é para se moldar ao nosso estilo de vida. Sabe por que está faltando fogo dentro da igreja muitas vezes? Porque a gente está moldando o Evangelho ao nosso estilo de vida. A Bíblia diz que no Evangelho não tem remendo de roupa, de pano novo em roupa velha. No Evangelho tem vestes novas. No Evangelho não tem vinho novo em odres velhos, tem vinho novo em odre novo. O que a palavra do Senhor está dizendo é: no Evangelho as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. No Evangelho é dizer: Senhor, a partir de hoje a tua vida é a minha vida. Já não vivo mais eu, mas tu vives em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Essa igreja, meu irmão, vai ver acontecer um grande avivamento. Note, a Bíblia diz que os profetas começaram a tentar atrair o fogo, os profetas de Baal. Elias disse assim, se fosse para ser minucioso, pregaria mais 1 hora, mas depois você lê, 1 Reis 18. A Bíblia diz que Elias disse assim para eles: façam aí, coloquem o holocausto, coloquem a lenha, coloquem o cordeiro sobre o novilho sobre a lenha, mas não coloquem fogo, porque nós não produzimos fogo, nós atraímos fogo. Vocês fazem aí, e eu também vou preparar um outro altar. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Deus sempre responde por meio do fogo, meu irmão. E o povo disse: essa proposta é boa. E aí a Bíblia diz que eles começaram, os profetas de Baal começaram a pular, a cantar, a gritar, a fazer barulho, a produzir entretenimento. Começaram na carne a tentar atrair o fogo. E foi tão na carne que a Bíblia diz que eles começaram de manhã, no primeiro sacrifício da manhã, perto do meio-dia, Elias começou a debochar deles: aí, cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo, está ocupado? Será que ele foi viajar? E eles começaram a intensificar ainda mais na carne. É por isso que muitas vezes fica pesado, meu irmão, porque a gente começa na carne e quer continuar na carne. E a Bíblia diz que na carne eles começaram a se baterem e se cortar, e nada aconteceu. E aí Elias, perto do sacrifício da tarde, diz a Bíblia. Sabe qual é o sacrifício da tarde? É o último. Jesus, perto das 3 horas da tarde, perto do último sacrifício, do sacrifício da hora da tarde. Os judeus tinham 2 sacrifícios diários, um de manhã e um à tarde. Jesus foi sepultado pela manhã, o horário do primeiro sacrifício, agonizou na cruz até o horário do segundo sacrifício, quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E pedindo água, deram a ele uma esponja com vinagre, e ele tentou tomar, cuspiu e disse: está consumado, e entregou o seu espírito.
A Bíblia diz que perto do sacrifício da tarde, Elias começou a reparar o altar. Profeticamente, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Nós estamos às portas do último grande mover do Espírito de Deus sobre toda a terra. Nós estamos mais próximos do que você imagina desse derramar poderoso, desse sopro do Espírito, desse poder do Senhor se manifestando sobre a terra, onde haverá salvação como nunca antes, onde haverá mover de Deus como nunca antes, onde haverá manifestação da glória do Senhor, onde haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, maravilhas nos céus, sinais na terra, antes do grande e glorioso dia do Senhor. E antes desse dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso vai acontecer mediante uma igreja que está restaurando o seu altar, porque foi a primeira coisa que Elias fez. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava caído. Nós estamos muito próximos desse dia. Sabe qual é a palavra do Senhor hoje para nós? Restaura o altar que está caído. Restaura o meu altar no teu coração. Restaura, porque é necessário haver nesse lugar aí o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que Paulo fala para Romanos: rogo-lhes. Meu irmão, essa mensagem hoje eu me aproprio das palavras de Paulo, é um clamor. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam vós em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, o culto da razão, o culto do intelecto, o culto da mentalidade sadia. O culto racional não é o culto irracional, não é o culto da loucura. O culto racional é: Senhor, eis-me aqui totalmente entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que seja feita a tua vontade nessa terra. Agora, para ter sacrifício tem que ter altar restaurado, e o Senhor está restaurando o altar da igreja. A Bíblia diz que Ele junta as pedras, e Ele pega 12 pedras, que simboliza a plenitude, que simboliza a totalidade, que simboliza as 12 tribos de Israel, como quem diz assim: eu estou restaurando o altar, mas a minha família não vai ficar de fora desse sacrifício. Eu estou restaurando o altar, mas os meus não vão ficar de fora desse grande avivamento. Eu estou restaurando o altar, talvez eu esteja sozinho hoje, talvez você seja a pessoa sozinha, juntando pedras, carregando pedras, mas cada uma dessas pedras representam aqueles que fazem parte da sua vida, e quando o fogo descer, vai tocar a todos eles. Por isso, restaure o altar. Ele restaura o altar, ele coloca a lenha, ele coloca o novilho, e aí ele cava uma valeta em torno do altar, diz a Bíblia, que era funda, dava para colocar 2 medidas de sementes, aproximadamente 28 litros. E a Bíblia diz que ele faz uma coisa curiosa. Ele diz assim: agora encham 4 jarras grandes de água e derramem sobre o holocausto. E a Bíblia diz que eles derramaram uma vez. Ele disse assim: não, é pouco, derrame 2. Eles derramaram a segunda vez. Ele disse: não, derrame 3. E a Bíblia diz que a água molhou todo o holocausto, toda a lenha, todas as pedras, e encheu a valeta. Isso seria para dificultar o fogo. Logicamente, meu irmão, água com lenha molhada não pega fogo. Você sabe o que isso simboliza? A palavra de Deus. Você sabe o que vai atrair o fogo? A palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais probabilidade de fogo. Quanto mais palavra, mais intensidade será, mais poder haverá. Quanto mais palavra, mais manifestação acontecerá do Senhor. Quanto mais a palavra for ministrada, quanto menos pressa para ouvir a palavra, quanto menos coceira nos ouvidos, quanto mais paciência para ouvir, quanto mais fidelidade à palavra,
maior será o poder de Deus que vai se manifestar sobre a terra. Por isso que Paulo disse: obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente o quê? A palavra. Você quer ver o fogo dos céus descer sobre a sua vida nesse ano de 2019 e você viver um ano extraordinário? Coma a palavra, devore a palavra, leia a palavra, medite na palavra, busque pela palavra, tenha sede da palavra, ouça, veja, procure, beba da palavra. Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba de graça da água. Todo aquele que tiver sede pode vir e beber. E a Bíblia diz que quando ele terminou, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus. Mostra para esse povo que foi tu que fizeste tudo isso. E envia fogo. E manifesta o teu poder. E a Bíblia diz que o fogo veio, meu irmão. E veio com tanta força que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água. Não sobrou nada. É isso que o Senhor quer fazer conosco como igreja. O Senhor quer que nós restauremos o nosso altar. O Senhor Jesus é esse fogo. É Ele quem batiza com fogo. É Ele quem desce com esse fogo. É Ele quem aviva a sua igreja. É Ele quem renova. Mas Ele virá, meu irmão, num altar preparado. Ele virá num altar restaurado. Ele virá em corações que se preparam dizendo: Senhor, o fogo virá sobre o sacrifício. E o sacrifício não é aquilo que você pode dar de coisas materiais. O sacrifício é a sua vida, é você, é o teu coração. Você é o que de mais precioso os céus querem receber. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por você. A Bíblia diz que quando o fogo desce, meu irmão, ele desce e consome, e o aroma que sobe é a oferta que vai aos céus. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O culto racional é o culto daqueles que estão aqui hoje e dizem assim: Senhor, toma a minha vida e faz dela o teu propósito. Toma a minha vida e faz dela o teu querer. Senhor, onde houver pedras caídas no altar, eu tomo a atitude de hoje consertar. Onde houver coisas fora do lugar, este é o arrependimento. Onde houver algo fora, Senhor, onde houver algo que consciente eu sei que te desagrada, junte, meu irmão, junte tudo. Faça como Elias. As 12 pedras simbolizavam a plenitude, a totalidade. Junte tudo, ainda que seja caco. Talvez a tua vida esteja em frangalhos, talvez a tua vida esteja destroçada. O Senhor está dizendo: junta esses cacos todos, junta tudo, bota tudo no altar. Bota tudo, não deixa nada de fora. Venham a mim, todos vocês. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não está preocupado como é que você vai vir. O Senhor quer que você venha inteiramente, totalmente. Venha do jeito que você está. Restaura o altar hoje, meu irmão, porque você vai ver fogo, fogo descer, fogo purificar, fogo provar, fogo comprovar, fogo estabelecer, fogo. Esse é o poder que nós precisamos. A chama acesa dentro de nós, mediante, meu irmão, o dom de Deus que está dentro de nós. Que os céus, ao olharem para nós, vejam dentro de nós uma chama que não se apaga, uma igreja que não se esfria, um povo que está buscando o Senhor, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, Ele que sabe. Você guarda essa palavra no teu coração? Vamos nos colocar de pé.
Se houver alguém aqui dentro hoje que deseja restaurar esse altar, esse lugar onde o Espírito Santo habita, onde o Senhor se manifesta, esse lugar onde procede a tua conexão com o Senhor, tudo que vem do céu e tudo que sobe daqui para o céu, meu irmão, sobe desse altar. Não adianta estar vivo, não adianta ter razão, não adianta desejar oferecer-se ao Senhor como um sacrifício vivo, mas sem entender que o altar precisa ser restaurado, sem entender que a vontade do Senhor precisa prevalecer. Talvez não foi nem você que derrubou o seu altar, talvez pessoas passaram aí, chutaram, estragaram o seu altar e foram embora e deixaram aí em ruínas. Deixa elas para lá, pega o que elas derrubaram e coloca no lugar de novo. Haverá, meu irmão, uma manifestação de fogo poderosa, porque Deus é Deus. O Senhor vai se manifestar sobre a sua vida, na sua vida, através do fogo do Espírito. Se tem alguém aqui, meu irmão, que quer restaurar o seu altar, se tem alguém aqui que ouviu a voz do Senhor dizendo: apresente-se e vai lá restaurar. Tu tem um dom profético, tu é chamado para algo poderoso, você não tem que se esconder, você tem que se apresentar. Eu vou te usar para restaurar vidas, eu vou te usar para restaurar a tua família, eu vou te usar para restaurar o lugar onde você trabalha, eu vou te usar para restaurar muitas vidas, mas primeiro você precisa restaurar o altar. Quando o fogo se manifestou, meu irmão, o povo se dobrou dizendo: o Senhor é Deus. Quando o fogo do Espírito se manifestar na sua vida, aqueles que não creem vão se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor através da sua vida. Deus será conhecido aí no mundo, meu irmão, por uma igreja que tem um altar restaurado, onde o fogo arde continuamente. Se você quer restaurar, sai do teu lugar, vem à frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.